E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, Feliz Natal, né, em primeiro lugar. E hoje estamos aqui num vídeo diferente, onde tem ao meu lado, e já vou colocar aqui desde já, a turma do Atlas. Quem me ajuda nesse processo, né? Na verdade, hoje escreve a maior parte, eles todos aí. Só passo lá para dar uma revisada. Senhora minha mãe, Gabriela e Texugo. Também conhecido pelo nome que a mãe colocou nele de Rafael. E é isso, né? Verdade. Então, estamos aqui esse período natalino para falar do ano de 2024, aquele período que também baixa aquelas reflexões, né? Meu Deus, como foi o ano, como deixou de ser, aprendizados, enfim, né? Mil e uma coisas. E também com vocês para conversar. Eu não tinha planejado nada assim muito específico, não, mas era realmente pensar Brasil, etc. E aí, não sei, começar até pensando no próprio Atlas em si, né? A gente tá aí fazendo ele já tem. Começou em março de 2000. Não, a gente começou acho que ainda em fevereiro. Foi. Fevereiro de 2023. Então de cá pra lá você tem 11 meses, mais 12 meses agora, né? Então você tem 23 meses, uns 22, 23 meses, né? Porque o mês também, o mês não acabou. Não acabou ainda o ano de 2020, 2024. Aí, ano passado já teve muita coisa. Esse ano acho que teve ainda mais. Acho que todos nós aprendemos alguma coisa. Acho que os atlasinos ficou mais encorpado, a gente acompanhou muita coisa de Brasil. E aí eu ofereço a palavra aí, quem quiser trazer as suas primeiras impressões para o grande público que nos assiste. Eu não sou bom, não gosto de conduzir a entrevista, não. Não gosto de conduzir, não. Gosto só de comentar. Então eu já vou logo pegando a deixa de Kim, aproveitar, né? E também desejar a vocês, a cada um, a cada família, um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos, que possa trazer muita saúde, muita paz e muita prosperidade, principalmente aquela que o dinheiro não compra, né? Aquela prosperidade interior mesmo, da gente tentar se melhorar a cada dia para nos tornarmos aquela pessoa que a gente gostaria de ser, né? Em especial inspirada aí no nosso grande mestre Jesus Cristo. Então, essa minha primeira impressão e obviamente, a gente tentando falar um pouco também desse cenário, né, de tudo que a gente aprendeu. O Atlas, ele acaba nos oportunizando também um conhecimento um pouco a mais, até da nossa realidade. Porque por mais que a gente fale ali de política, e às vezes a gente até tenha um pouco de reserva ou até resistência, porque a política mexe muito com o meu interior e eu fico muito estressado ou estressada, enfim. Mas a política ela está embutida em pequenas coisas do nosso dia a dia, ou melhor dizendo, em tudo do nosso dia a dia, né? Então, o homem é um ser político, porque a todo momento que ele faz escolhas, ele acaba fazendo com que essas escolhas interfiram também na vida de todos aqueles que o rodeiam. Mas antes da gente falar assim outras coisas do Atlas, deixa o pessoal também cumprimentava todos vocês e é isso. Você vai, Rafa Texugo, eu? ou Gabriela? Pode ir, pode ir. E aí, galera, tudo bem? Faltou Então, beleza. beleza? Também quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, que todo mundo continue acompanhando o Kim, porque eu aprendi muito com o Atlas. Eu estava, antes da gente começar aqui na live, eu estava falando com a Ana, que muitas das coisas que eu aprendi no Atlas é o quê? São nomes, associar pessoas a certos organismos, a certos movimentos. Então, o Atlas não é só para quem assina, para a gente que escreve, é um aprendizado todo dia, porque você lê a matéria e você fica realmente impressionado com a tua capacidade de guardar os nomes. Uma vez eu até comentei com o Kim, eu estava assistindo um outro canal, e aí uma pessoa que estava patrocinando aquele canal era um nome que eu falei assim, opa, eu já vi isso aqui. Isso aí, esse cara é esse que está ligado com isso, que é dono daquilo, e só fazendo o Atlas é que a gente teve essa oportunidade. É isso aí.
Bem, seguindo aqui o caminho, não sou muito bom de fazer as devidas apresentações, até porque tampouco sou muito bom de esconder de alguma forma a minha personalidade. Muitos me conhecem devido ao vídeo do Kim como Texugo, vira e mexe, a gente estava até brincando logo mais cedo. O pessoal do vídeo escuta falar de Texugo, mas vai no Atlas, tem um Rafael. Então nada mais justo do que abrir aqui a câmera e mostrar quem é o Texugo que tanto escreve os demais Atlas. E seguindo pelo mesmo caminho que a Gabi falou, é o seguinte, eu acho que a evolução do Atlas também é de alguma forma a evolução nossa. Eu parto da seguinte premissa, anos anteriores eu seguia muito, por exemplo, política, era muito de ir na flor da pele. Então, eram temas extremamente sensíveis e que levavam muito a uma análise, muito mais por raiva, por fatores extremamente superficiais, do que de fato parar para entender o que de fato é política e que como todos os agentes acabam de alguma forma quais são suas reais posições e para além do que o mero debate de internet. Então, o Atlas em questão me fez, de alguma forma, evoluir politicamente e acredito que para os demais não seja diferente. É isso, né? É fazer o negócio todo santo dia, tá lendo todo santo dia, não tem uma hora você memoriza e depois as coisas começam a meio que encaixar uma coisa na outra. E tem outra coisa também que é aquele efeito tipo escola, né? Quando, sei lá, o professor falava uma coisa pra você e aí chegava em casa, ainda tinha aqueles professores chatos assim, não, tem que copiar até o que tá no livro. O cara fala, pô, copiar pra quê, velho? Mas nessa aí de copiar, o cara acaba memorizando mais. Então acho que esse exercício contínuo de tá acompanhando a notícia, tá acompanhando o que tá acontecendo e depois, sei lá, tem que redigir isso, tem que escrever, interpretar, dar um contexto, né? Porque o Atlas não é só a gente pegar a notícia e colar lá. Se fosse isso, tava fácil. Né? Acabou o mês e já tava pronto. Normalmente até o que eu tento mandar para vocês, né? Até aqui tá organizado, vida que segue. Se fosse só colocar as imagens. Mas interpretar o que tá acontecendo, que é a parte mais mais trabalhosa da coisa, né? E aí eu fico vendo também umas coisas que antes às vezes faziam tão certo sentido, mas depois fazem ainda mais sentido. Por exemplo, esse mês agora de outubro, foi o mês de outubro, não, foi agora em novembro mesmo, agora em novembro. Isso daí, Texugo vai nos próximos dias ver melhor do que... Quer dizer, Gabriel deve ter visto uma coisa ou outra, porque Gabriel acabou montando, mas você começa a ver que tem umas coisas que elas são, assim, muito repetitivas. E eu acho que quando eu pegar o Atlas e olhar, por exemplo, assim, o índice vai perceber. Porque no mês de outubro a gente teve 2 vezes essas discussões mês de novembro, em torno da questão do dólar. Então eu coloquei assim, a parte 1, reação de sei que lá. Aí depois eu vou comentando, depois eu boto assim, bomba fiscal tal. Parte 1 de novo, porque você vê que a coisa vai repetindo. Você fala, cara, olha como o negócio é cíclico, olha como são as mesmas pessoas, olha como o governo faz o mesmo movimento, olha como a Globo fala as mesmas porcaria. Sabe? Assim, você fala, cara, a coisa tá se repetindo de novo. E é muito similar ao que aconteceu no mês tal do ano passado, aconteceu esse ano já uma outra vez. E você fala, pô, a coisa só vai repetindo. E as pessoas às vezes não estão percebendo que a cada nova repetição de ciclo, né, você termina com o dólar num patamar mais alto. Mas o dólar sobe. Aí aquela coisa, não, o dólar subiu aqui por causa da justiça climática, por causa do, sei lá, do furacão, por culpa de Bolsonaro, qualquer coisa. Menos culpa do governo, responsabilidade fiscal, é sempre a minha Leitão passando pano, é sempre a Febraban da vida tentando conceder algum tipo de apoio pro Haddad. E essas coisas que, por mais que você acompanhe, eu acho que ela, assim, você pode ter um pouco da memória, eu acho que quando você escreve e vai organizando, dia após dia, você fala, pô, realmente, né? Tem um contexto um pouco maior, faz um pouco mais de sentido. Não é mais a notícia sozinha. É as inúmeras notícias em sequência, né? Para você ver como se fosse o esqueleto, a espinha dorsal. E em cima daquilo a gente vai tecendo, né, nossos comentários. Kim, desculpa. Não, até mesmo, por exemplo, quando você
eu assisto seus vídeos, por exemplo. Porque, galera, eu assisto o vídeo do Kim mais de uma vez. Eu assisto o mesmo vídeo, às vezes 2, 3 vezes, e eu faço anotação do que ele fala. Então, ele faz as coisas, eu lembro do que ele falou. Então, tipo assim, às vezes você fala uma coisa que algum político fez, mas você, para não dividir a direita, você não fala o nome. E muitas vezes eu te mando mensagem no particular e falo, Kim, você estava falando dessa pessoa aqui. Eu não sou uma usuária do Twitter, eu quase não uso o Twitter, mas assim, por acompanhar e por montar o Atlas, acaba que você cria uma afinidade com certos nomes, certas figuras, que elas agem exatamente do mesmo jeito. Elas fazem o que elas fizeram no passado na eleição de 2018, 2022, de 2020, nas municipais, elas agem exatamente igual. Então, você consegue traçar uma linha do tempo e falar, olha aqui, se a gente tivesse feito isso, descoberto isso lá atrás, prestado atenção nesse movimento, talvez a gente não estaria na situação que a gente está agora, porque as figuras são sempre as mesmas. Sim, exatamente Verdade. isso. Aí eu estava aqui olhando também, além disso, é o seguinte, às vezes você vai comentando sobre algumas coisas um dia, né? Por exemplo, hoje aconteceu notícia X. Daqui a 3 dias tem outra notícia, que ela por si só, ela tem uma relevância. Por exemplo, Correios. Teve a notícia lá, o Correio teve um prejuízo gigantesco, tal dia. Isso já chama a notícia por si só, porque é prejuízo dos Correios. Aí, dias depois, sai a notícia. Mesmo com prejuízo, Correios, sei lá, aumenta os seus gastos com patrocínio. Aí passa mais um tempo, sai mais alguma notícia. Às vezes, o cidadão comum, ele não viu nenhuma das 3. Às vezes, o cidadão comum viu 2, ou às vezes ele só viu uma. Mas quando você vai acompanhando assim dia a dia, você pode até contar pra ele, às vezes não tem tanta relevância, mas quando você consegue pegar todos esses assuntos, aí depois no final do mês você junta e fala, cara, aconteceu isso, ó. E aí você traça toda a linha do tempo. Aí você vê que aquela situação, ela se mostra maior do que era no primeiro momento, que já era às vezes algo grave. Você fala, pô, isso aqui é grave, mas é pior do que parece, que vai juntando novos elementos, novos desdobramentos, novas descobertas sobre o tema. E até em relação a isso, eu pergunto para vocês, né? Dentro aí dos temas que vocês normalmente escrevem, que a gente normalmente que nota faz isso, né? Tem uns temas que normalmente vai ficar aquela pessoa. Normalmente o Chugo sempre acaba pegando economia, faz lá diplomacia SG, que a gente faz relação internacional. Minha mãe sempre acaba pegando carreira furacão. Gabriela sai igual trator, que tá pela frente lá fazendo. Mas é isso aí. Os temas que vocês fazem, assim, o que vocês olham assim, que, poxa, ao longo do ano isso aqui chamou muita atenção? Tá lá, talvez no primeiro momento não chamou tanta atenção, depois chamou, ou que desde o início chamou atenção e ganhou contornos ainda maiores, dificuldades de escrever, coisas que foram mais fáceis. Quem se Então, aventura aí primeiro? já vou pegando também essa deixa aí. Normalmente eu fico sempre com os temas, né? Carreta furacão, judiciário, democracia tupiniquim. Normalmente são temas que eu escrevo. E carreta furacão, apesar de parecer óbvio, mas às vezes a gente, em virtude até do título que ela carrega, né? Ela meio que desde do primeiro dia de governo, até antes, inclusive, de começar o governo, porque a equipe de transição ela começa a formar essa tal carreta interminável de nomes. Inicialmente, mais de 1.000 nomes compôs a equipe de transição do governo, com vários destes nomes integrando o conselhão do Lula e as nomeações de primeiro escalão, de segundo escalão, de terceiro escalão, enfim. A gente vê que vai se repetindo mês após mês a verdadeira farra da democracia, né? Aquela farra que a gente vê onde se criam-se várias vantagens para um grupo específico, onde eles, de alguma maneira, manipulam o debate público a partir de narrativas que vão sendo consolidadas ao longo do tempo, porque uma mentira dita 1000 vezes acaba recebendo aquele verniz da verdade para a população que muitas vezes não se depara para investigar aquele tema
né? Uma coisa que, às vezes, eu me questiono que falta muito essa linguagem para a pessoa comum. Porque, assim, um exemplo clássico, você fala, o dólar subiu. Aí vem a Globo e diz, mas o pobre não come dólar. O dólar não faz parte da realidade do pobre. E quando você vem explicando que o trigo é dolarizado, o petróleo é dolarizado, a gasolina, você tem todas as commodities, né, dolarizadas, e que isso vai refletir no preço do pão, no preço do fubá de milho, no frete, em todos esses elementos que compõem a precificação de um produto, que faz parte, inclusive, da alimentação básica de qualquer pessoa, você começa a trazer essa informação para o dia a dia da pessoa fragilizada socialmente, financeiramente, enfim. Então, aquele discurso de dizer que as pessoas vulneráveis, o dólar não vai impactar a vida delas, é uma inverdade. Então, às vezes falta na comunicação, principalmente na comunicação política, daqueles que a gente valida, daqueles que a gente apoia, esse discurso simples, para que o cidadão comum ele consiga compreender. Então, de carreta furacão, a gente vê uma continuidade de benefícios a esse grupo, né? E para que esses benefícios eles acabam se perpetuando em torno de alguns nomes do cenário político. Inclusive, eu tenho até sentido falta do Juscelino Filho protagonizar mais uma das suas histórias, porque ele, nos primeiros meses e o É primeiro um ano de mito. governo Lula, era até engraçado, porque ele estava sempre num epicentro de um escândalo. O melhor Seja, ministro que a gente já viu. pois é, ele é assim bem ativo, né? Bem ativo. Lendário E Juscelino. pois é, o lendário Juscelino. Então a gente está sentindo falta dele, sentindo falta exatamente. E aí a gente vê às vezes a participação do Paulo Pimenta. E aí a gente vê a participação da própria Gleisi Hoffmann como presidente do PT. Ela usa aquele discurso cansado que ninguém mais quer ouvir. Na verdade, principalmente essa questão dos benefícios dados a esse grupo, né, a todas as benesses que eles acabam acumulando, não só na indicação para tribunais de contas da União, né, que a gente vê as esposas, desde lá, a primeira foi a esposa de Rui Costa, que foi Isso. indicada, né, também para o TCU. E outros também que tiveram as suas esposas nesse mesmo cargo. Além do acúmulo também daqueles conselhões, né? O conselho da Vale, a presença da Cosan, o próprio Rubens Ometo, que foi muito evidenciado na campanha de Lula. Então, os campeões nacionais, meu Deus do céu, os batistas, a gente vê o quanto que eles avançaram agora no setor de energia. Então, inclusive, o ministro de Minas e Energia, ele disse que não tratou, não teve nenhum tipo de participação. O cara participou da reunião numa agenda extraoficial. Então, assim, a mídia mesmo desmente. E isso eu não estou falando da minha boca, eu estou falando que a Globo falou, que o Estadão falou, e relatando nos seus editoriais, né? Porque a gente sabe que o editorial ele acaba não tendo um nome específico, então você acaba trazendo um texto mais crítico para o debate. E quando a gente fala também da democracia tupiniquim, a gente vê o quanto que a democracia só vale para um lado, né? Então, eles tratam determinados temas e acabam impondo também à sociedade aquela coisa que tudo é permitido para um lado e para o outro é sempre a turma do radical, a turma do extremismo, a turma assim que acaba puxando muita corda. E aí, quando você vai ver,
as posições políticas de votação, a gente vai vendo as posições do Janones como um braço do Prerrogativas, de toda essa turma que vive satélite a Lula, validando e buscando, inclusive a partir do veículo da grande mídia como a Globo News, né, que hoje virou uma espécie de SECOM do governo. Então, ela vai com a primeira narrativa e muitos outros replicam e fica naquela conversa maçante mesmo de impor aquilo para a população. E como o grande veículo de consumo de informação ainda continua sendo a Rede Globo, né, e os programas que ela produz, a grande massa acaba tendo uma distopia da realidade. E judiciário dispensa comentários, né? Então, acho que está aí a olhos vistos como a gente vive hoje um clima excepcional, digamos assim, sem maiores detalhes. O judiciário até muitas vezes entra, né, nesse capítulo. Democracia tupiniquim. Acho que levou um tempo até achar, e depois que eu achei, acho que depois que dá pra ficar por muito tempo. Porque tinha mês que colocava judiciário, tinha mês que colocava outra coisa. A democracia tupiniquim, quando você coloca aqui, né, o cara fica, o que é isso, né? Já tem uma certa sonoridade que fala, é o Brasil, né? A democracia brasileira. E aí, é até engraçado, às vezes são capítulos bem, assim, tem muita coisa nesse capítulo, às vezes vários subtemas, e vez ou outra me pego, às vezes na rede social, algum crítico, algum catingueto reclamando, você não vai falar disso daqui? Eu falei, de novo? De novo? O que é que David Jesus que a gente não comentou, velho? Meu Deus, que é umas críticas, não é crítica, né? É puro ataque de pelanca, pura revolta boba, idiota. Mas é isso, né? Você fala assim, a senhora fomentando muito aí sobre a questão carreta furacão. Você vê até que um fato curioso, eu não sei se a senhora nota, é que conforme o ano foi passando, a carreta furacão ela perdeu uma certa relevância. E às vezes eu fico pensando nisso, né? Falando, cara, será que, assim, fazer um diagnóstico do próprio governo Lula, se ela não tá ganhando destaque, ou ela tá fazendo as coisas muito escondidas, ou a imprensa não está querendo cobrir de propósito, ou é porque realmente perdeu relevância, né? Você vê que o governo vem tendo dificuldades, não vem conseguindo emplacar uma agenda, assim, olha o que estamos fazendo aqui, estamos fazendo acolá, e outros assuntos acabam por ganhar mais destaque na sociedade, mais notoriedade. E foi o caso do Elon Musk, foi o caso, sempre o judiciário, meu Deus do céu, né? Não precisa falar. Questões econômicas, questões internacionais, você vê, pô, eleição americana tem mais atenção do que o governo Lula, às vezes. Eleição na Venezuela também, a gente comentou bastante. Enfim, todo santo mês acontece uma coisa. O governo Lula volta a ganhar um destaque agora, para novembro, com o Jajapalooza. Sim. É só crítica também, é só pedrada atrás de pedrada. É sempre algum escândalo. O Lula só consegue voltar a ganhar destaque quando tem algum escândalo. Aí ele volta pra mídia, porque a gente tava tendo eleição. Na eleição, ninguém queria saber do Lula. Mas Nos você sabe meses o que é que eu passados- acho? Que antes até de Diga. passar para os meninos falarem um pouco sobre os temas que eles normalmente escrevem, é que hoje a gente vive um governo baseado em escândalos, pela ausência de entregas. Então, se não tem entrega, não tem plano, não tem projeto, não tem proposta, porque aquele PT raiz, ele se dissolveu ao longo do tempo, ele vive de cortina de fumaça, exatamente para tentar esconder a ineficiência, o fracasso dele enquanto proposta política. Então, vive de um passado que não tem mais conexão com o presente, tentando projetar um futuro que simplesmente ninguém sabe para onde ele vai nos levar. E para tentar macular ou maquiar toda essa falta de concretude, né, da entrega, ele vive de escândalos. Até quando o escândalo, a tentativa, como o Janja Palusa, né? Que ela até corrige a pessoa e fica irritada quando o evento é chamado de Janja Palusa, na verdade, ela acaba estragando todo o G20, porque todo o foco, a lupa mundial se debruçando no evento que acontecia no Rio de Janeiro, que não foi pela relevância que Lula tem no cenário mundial, isso já foi escolhido esse local desde lá do governo Bolsonaro,
ela acaba estragando tudo, ofendendo o cara que hoje não é somente um bilionário excêntrico, não é somente o dono da Rede X. Hoje o cara foi escolhido para compor o governo da principal potência, queiramos ou não, gostemos ou não, a maior economia do país, do ponto de vista de força, de valor da sua moeda, enfim. E aí, quem se aventura? Vai, Rafa. A minha aventura aqui, a Ana estava falando e passando toda uma reprise aqui em mente, desde do primeiro Atlas e até o dado momento. E assim, majoritariamente, eu fiz as escritas de diplomacia, ESG e economia. Em especial economia, seja porque pela minha experiência profissional eu convivo com o tema, como de fato é um tema que assim, desde minha graduação, meu temor sempre eu observo. E aí, por exemplo, quando ela falando, por exemplo, do governo não ter entrega, o governo não há entrega simplesmente porque não tem um projeto de país. E quando eu observo na economia, a percepção que eu tenho é que a gente está entregue não somente ao fracasso, mas ao que há da bela vontade do que um pequeno grupo de pessoas vem a ter, seja os banqueiros e os excelentíssimos campeões nacionais. E aí um ponto específico, eu acho que até parte da direita tenta ver aquele elefante branco dentro da sala e não comenta, é de que o Banco Central não está alinhado aos objetivos do país. Eu não enxergo hoje a forma como o Banco Central, que até coincidentemente ontem, subiu a taxa de juros Selic, mais especificamente o Copom, o Conselho de Políticas Monetárias, em que o seguinte, a forma como está não é assim, está insustentável economicamente, e que um pequeno grupo de pessoas acaba rentabilizando em cima disso à custa de todo mundo que está convivendo aqui no Brasil. O custo de vida está extremamente alto, e quando nós enxergamos problemas econômicos, assim, o debate é tipo, entrega na mão do mercado, que o mercado vai regularizar, vai resolver sozinho. Mas, assim, ninguém vai colocar, por exemplo, de alguma forma um Estado para, de alguma forma, trazer o mercado de alguma forma justo, que até, de alguma maneira, a parte da direita enche, bate no peito e dizer, não, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Eu digo o contrário, eu sou conservador nos costumes e conservador na economia. E eu digo, assim, a agenda neoliberal que está por aí, de alguma forma muito bem representada por alguns banqueiros específicos, eu não vou falar o nome, mas até mesmo pelo excelentíssimo ministro Fernando Haddad, de que, assim, não dá, sendo bem sincero, não dá para enxergar como a agenda neoliberal, de alguma forma, esteja alinhada para o que eu acho que seja o justo para o país. E nessa discussão que parte da direita fala, não, eu defendo o livre mercado, não, eu defendo o mercado justo, porque da forma como está, alguns segmentos da economia brasileira se tornou um verdadeiro oligopólio, com a justificativa de que não, o parte do mercado se autorregularizou, que simplesmente fez todas essas aquisições de empresas e tipo assim, vida que segue, exemplo da Ambev. Então, assim, não consigo hoje, de alguma forma, de me dizer que sou liberal na economia, não, sou conservador na economia, a agenda neoliberal não está alinhada ao país e tampouco as ações que o Banco Central e parte do mercado financeiro vem tomando, vem defendendo, esteja alinhado de alguma forma, o que, assim, pelo menos acho que parte da direita deveria defender. Acho que quando você pega isso e dá uma olhada no final do dia, tentando trazer até, tirando qualquer tipo de termo, adjetivação, você vê que, cara, o noticiário de economia é só o que as grandes empresas estão pedindo, não falo nem o que elas estão fazendo, assim, varejistas cobram que Lula aumente a taxa de importações, né, da Shopee, Shein, AliExpress, é quando aparece, né, as grandes empresas atacadas. Você fala, não, fulano fez tal aquisição, JBS faz isso, JBS faz aquilo outro, a Cosan faz isso, o tempo todo essas grandes empresas, e que não deveria ser estranho. Bom, essa semana não, né? Antes da gente gravar, porque aqui vai ter nó dia 25. A gente tá gravando uma semana antes. Eu fiz um vídeo comentando o pessoal, pelo site da Veja. Eu falei, gente, a gente tem que se questionar
Porque, por exemplo, a Cosan está aparecendo no site da Veja. A Cosan tá lá, né, produzindo, sabe, coisa assim que você não vai comprar o produto da Cosan. Ela está produzindo, assim, a questão de energia, metanol. Vai vender pro posto, né? Não vai mudar muita coisa. Ela tá aí dentro dela, né? Assim, é basicamente dono também a questão da Rumo, que é trilhos de trem. O que um leitor da Veja até, vou comprar um trem com a Rumo. Não, isso não acontece. Você tem que se perguntar, né? Por que a Cosan gasta o dinheiro dela na Veja? Por quê? Qual o ponto disso daqui? Só porque ela é boazinha? Só porque ela tá com marketing, dia de marketing parada, gasta de alguma forma? Ou será que esse dinheiro aí, que quando vai pra empresa dessa, por mais que, sei lá, não é que não precise falar do Rubenzometo, mas assim, olha, promove aqui desses determinados assuntos, aqui no radar econômico da Veja, na coluna de economia, que possam ser interessantes para a Cosan, para a Rumo, para o Rubenzometo, ou então evite, né? Não faça críticas tão contundentes ao grande Rubenzometo. As pessoas têm que se perguntar isso, sabe? É ver e parar, interpretar. Às vezes o pessoal fica assim, não, tem que ler Não, os livros são importantes, ninguém vai negar isso daí, não. Às vezes o cara tira de piada, faz aqui uma coisa ou outra, aí ninguém vai relativizar a importância de um livro. Só que não é só isso. Não é só isso, tem alguns a mais que você tem que parar, analisar. O livro, normalmente, ele tenta olhar, vamos pegar matemática, física, você parte do perfeito, né? A matemática não é 0% não é 0% aplicável, né? Mas, enfim, quem entende um pouco mais de matemática entende que você não vai conseguir aplicar muita coisa no mundo real 100%. Ali, assim, é um mundo perfeito, onde tudo se encaixa, uma ciência exata. O mundo não é exato. Mas você tem que partir desse cálculo, né? E aí depois você vai fazendo as correções do processo, tentar entender. Física já está mais próxima. Ainda que muita coisa que você estude também não seja 100% aplicável. Tipo, movimento uniforme. Não tem movimento uniforme no mundo. Aqueles cálculos que se fazia na escola, onde se desprezava o atrito, não tem cenário sem atrito. Sempre vai ter. Então você tem ali fórmulas perfeitas para cenários que não existem. E aí você vai adaptando, você vai buscando, né? Você desenvolve novas ferramentas e vai até você chegar, não, isso aqui dá para realmente fazer uma mensuração, mas ainda assim, vamos pegar carros, depois que eles fazem todas as mensurações, todos os cálculos possíveis e imagináveis, eles vão construir o produto e vão colocar o produto em teste. Vamos testar para ver como é que vai, como é que não vai. Vamos ver se ele realmente vai entregar o que a gente está esperando. Se não fosse assim, carro de Fórmula 1 não quebrava. Se não fosse assim, carro de Fórmula 1 não tinha algum problema no motor, superaquecimento. Por melhor que seja a técnica, você pode ter algum tipo de problema. Então, às vezes, as pessoas elas não têm essa sensibilidade. E isso daí eu até digo, por mais que eu já prestasse atenção em muita coisa, o fato de você fazer isso todos os dias e depois esse exercício, que não é só o exercício de escrever, porque eu posso fazer o que vocês não fazem no final do dia, que é juntar tudo. Falar assim, pô, agora é juntar numa coisa só e tentar pegar aqueles eventos difusos ao longo do mês e colocar eles juntos, de alguma forma. Por que esse assunto conecta com esse? Às vezes tem uma notícia que a priori não tem muita relação, mas você, pô, tem. Às vezes se é uma coisa a mais, ou eu falo para vocês, ou não falo, deixo vocês irem, depois eu mesmo, na revisada, eu vou lá e modifico, ó, presta atenção nisso daqui, essa notícia não tinha... Por que essa notícia está aqui? Sei lá, a gente tá falando de economia, tem uma notícia sobre, sei lá, uma coisa totalmente diversa, judiciária. Você fala, que tem a ver uma coisa com a outra? Você fala, não, olha só, ó, às vezes, olha, esse cara que estava aqui discutindo isso é quem estava nesse fórum aqui de evento discutindo aquilo outro, e olha essa decisão aqui no meio do caminho, como se encontra. São as nuances que vem acontecendo. E grande parte do tempo, sei lá, olhando assim pro debate público, eu fico me perguntando, né, será que o povo um dia vai ter um pouco mais de maturidade, vai acordar? Eu também acompanho muita coisa de rede social, né? Às vezes me dá uma certa tristeza, às vezes, de ver umas coisas. Eu não tô falando nenhuma crítica em relação a mim, nem nada, mas a percepção que as pessoas têm em torno de algumas figuras, em torno de alguns partidos políticos, em torno de algumas ideias, que eu falo, poxa, gente, tanta coisa já aconteceu na história do Brasil, e parece que vocês não estão interessados em ver como o ciclo se repete. Às vezes, não sei se é um estado de negação que as pessoas se colocam, não, ou não sei, de certeza absoluta de que sabe tudo.
E eu vejo que a coisa ela vai se repetindo, sabe? Ano após ano, dia após dia. E eu falo, será que isso aqui um dia vai ter um fim? Complicado, né? Mas O Kim, às vezes eu acho, tipo assim, que nem no meu caso que eu pego um pouco de cada tema, mas agora eu tô ficando mais com direita, esquerda e eleições. Eu entendo o seu posicionamento em relação à população, tipo, poxa, eu lembro que eu te contei, eu falei, poxa, tem pessoas que vêm me perguntar em quem você vai votar, fala o voto que eu voto no que você vota. Eu acho bacana, por um lado, fala, poxa, ela confia em mim em relação ao que eu estou pesquisando, o que eu estou indo atrás, que eu quero saber quem é, o que essa pessoa fez. Mas, por outro lado, eu fico pensando, por que ela vai confiar em mim? Por que ela não vai atrás dela? Porque, às vezes, o que é bom para mim, ela pode achar que não é bom para ela. Agora, o que mais me decepciona quando eu escrevo o tema direita, esquerda e eleições são os políticos. Os políticos realmente é uma classe decepcionante, que passa ano, passa tempo e parece que eles estão estagnados. Agora, com o advento da rede social, tipo, eles só pensam em colocar a marca d'água, em fazer post no Instagram. É chato, é muito chato, porque você fica se perguntando, tá bom, bonito, o que você está fazendo de efetivo na tua cidade, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, o que você está fazendo de efetivo? Essa desculpa de tipo, eu não consigo porque não tenho voto, tá, mas tem muitos que nem tentam. Eles não fazem nada, eles têm a máquina na mão e não fazem nada. E fica esperando sempre, a população vai para a rua, a população vai para a rua. A população não tem força, ela vai para a rua. E eles ainda agem de um jeito, sabe, Kim, que eu acho bizarro. A cada 2 anos a gente tem a chance de mudar tanto a parte municipal como a federal através do voto. Aí eles ficam sempre pregando a mesma coisa. Não vai dar certo, porque já está tudo corrompido, porque não sei o quê. Poxa, então o que vai dar certo? A pessoal ir para a rua? Não vai dar certo, a gente tem a cada 2 anos essa oportunidade. E eu acho que aos poucos, eu também sou muito imediatista, eu gostaria que esse país desse certo para ontem, porque ele está parado. Mas a gente tem que pensar que talvez eu não vá ver a mudança no país que eu quero, o país que eu gostaria de viver, mas os meus netos vão. Então você tem que fazer alguma coisa agora, você tem que procurar, não pode só cruzar o braço. E quando eu escrevo esse tema, eu fico decepcionada, porque são as mesmas figuras que ascenderam na política por conta do Bolsonaro, que fazem sempre ficaram ali para sair bonito na foto, e que eles não fazem nada de efetivo, mas eles continuam participando de canal do YouTube, de conversa em podcast. Aí você olha e fala assim, cara, mas esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é lá, você tentar convencer o máximo de parlamentar para que a gente possa avançar com aquelas pautas que vão fazer diferença na vida da população. Porque, Kim, eu converso muito com a moça manicure, com a cabeleireira, com a funcionária da limpeza. E tem temas aí que a direita, né, fica discutindo, que esse povo não tem nem noção do que é. Você entendeu? Por causa do judiciário, por causa da Suprema Corte. Quem tá nem aí, Kim? As pessoas estão falando assim, eu tô indo no mercado e o meu salário mínimo, eu não consigo comprar mais a carne, eu não consigo alimentar a minha família. E então, a gente fica decepcionada porque esses parlamentares não pensam nessas pessoas. Eles estão pensando só no hype do momento de ganhar um like, de ter visualização, de ter seguidor. É como se fosse uma estrela de cinema. Eles deixaram de ser parlamentar para virar agora estrela de Hollywood, né? Difícil isso mesmo, viu? Eu fico olhando e falo, nossa. E você, como falou antes, né? Eu ainda tento evitar, né? Às vezes não falo, pô, olha que tá rolando isso daqui. Conta a situação, né? Conta o milagre, mas não falo o nome do santo. No Atlas vai tudo do jeito... vai com o nome de tudo, né? Que aí a gente não entra com as censuras do bem, né? Os quadradinhos que eu boto ali pra omitir o nome. Aí você fala, vai, viu? Sabe a tua participação mesmo lá na Auri Verde, que eu assisti, eu fiquei chocada e eu depois mandei mensagem para você, porque
Eu olhava do outro lado, não tem nada a ver porque eu gosto de você, porque eu trabalho com você, não tem nada a ver, mas eu olhava e falava assim, esse cara não tá dizendo nada, ele tá falando um monte de palavrão, descendo o nível da conversa, mas ele não tá propondo nada, ele não tá refutando você, porque o interessante ali não era refutar você, o interessante era ele mostrar, ó, eu tô fazendo isso, eu tô tentando, Kim Paim, eu tô tentando fazer isso aqui avançar, mas ele não falava nada. Ele só ficava naquela chatice o tempo todo, sendo redundante, falando a mesma coisa. E aí você para e fala, é esse tipo de parlamentar que eu quero? Eu não quero, Kim. Eu prefiro aquele que não aparece, mas que está se movimentando nos bastidores para fazer esse país realmente virar o que eu imagino que ele deveria ser. Essa acho que foi na semana não. Algum desses meses aí recentes para eleição teve um tema específico que minha mãe mandou mensagem, falou: "Meu filho, como as coisas se repetem, eu não tinha percebido. Isso aqui aconteceu meio que em 2022 e agora tá de novo. Olha só." Aí tava criticando alguns deputados, né? Que eu relembrei umas coisas que rolou no passado com o Weintraub. Ela falou: "Meu Deus, é a mesma coisa." Eu falei: "Pois é, mãe. Tá vendo aí, né? Coisa vai se repetindo. Ano após ano, o povo não percebe." Foi agora, não foi, mãe? Engraçado. Né? Hã? Foi agora, não foi? Acho que não sei se foi outubro. Lembra? Foi. Lembro. Eu queria falar duas coisas. Uma é com relação a até os temas que Rafa escreve e outro que Gabriela acabou de falar agora. E engraçado que eu não tenho muito conhecimento na parte de economia. Eu sempre achei a economia, além de muito complexo, porque para você encontrar o equilíbrio econômico, você precisa de uma série de variáveis, né? Ali para tentar compor esse cenário econômico, mas esse discurso que foi fomentado principalmente durante a gestão de Paulo Guedes, né? Porque ele é um liberal e o liberalismo lá desde o Estadão, que ele acabava reforçando, desde a bucha, desde todo esse movimento que a gente começou a ter noção. Eu nunca ouvi falar da bucha. Eu ouvi Nem falar eu da tinha bucha escutado falar dela. pouquinho. Sim, mas você quem trouxe esse assunto para o cenário do debate, né? E os Rothschild, nada disso daí eu sabia. E é a nossa história, porque por mais que isso tenha um tempo, foi lá que Fernando Henrique foi forjado, o pai de Fernando Henrique. Então, as coisas vão sendo forjadas em uma fração de 50, 60, 70 anos atrás, mas que vão sendo elementos do nosso dia a dia atual hoje, porque as consequências desses atos a gente vive agora. Então, ter essa paciência também de aguardar. A direita ela tem muito esse imediatismo. Ela ontem não existia, aí veio muito forte, inegavelmente, com a presença de Bolsonaro, trazendo alguns desses valores que a direita ela acaba se identificando, e as pessoas queriam que, de um dia para a noite, a gente dormisse de um jeito e acordasse do outro. Sabendo que, para as coisas evoluírem, você precisa das casas legislativas. Aí você tem um Congresso completamente contaminado, um Congresso individualista, movido por interesses pessoais, que são representantes do povo, mas de fato não os representa, não trabalham a base em cada município desse, e aí você começou a massificar esse termo. Porque o liberalismo é bom, porque o liberalismo é bom, porque abre o mercado. E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê as notícias que o Atlas traz, você vê que o liberalismo ele é inversamente proporcional em vários aspectos à soberania nacional. Porque no momento que você abre o mercado, você meio que coloca todas as suas riquezas numa prateleira de supermercado e você começa a negociar campos estratégicos, como infraestrutura, como que está ali, né? Rodovias, que está ali portos, que está ali alguns elementos como ferro, como indústria, enfim.
nacional que começa a ser vendida para o estrangeiro. Ah, mas tá bacana porque está entrando dinheiro. Sim, está entrando dinheiro naquele momento. E depois, quando esse dinheiro acabar de entrar, o que vai sobrar para o Brasil? Porque o Porque ponto a aí, às nossa vezes, matéria-prima está sendo vendida e volta você para tá cá muito mais falando, cara. o que você tá falando aí, né, assim, não é nem a questão de abrir o mercado, porque até isso você vê, é uma terminologia engraçada, né? Porque assim, por que seria ruim abrir o mercado? Então, assim, às vezes você usa uma palavra que você não descreve muita coisa. O que é abrir o mercado? O mercado é basicamente assim, ó, pode entrar produto X aqui. Beleza, pra não ter Aham. nenhum problema isso daí. Só que, na verdade, quando eles falam de abrir mercado, não tem nada a ver com abrir mercado. O que eles querem é entregar setores específicos do Brasil Estratégicos. nas Isso. mãos de algumas pessoas. Esse é o verdadeiro significado do abrir mercado que sai na imprensa. E quando, Exatamente. e quando você coloca assim, não, assim, é porque aí, e também vai estar outro ponto. Da mesma forma que a direita, ela faz piada com a esquerda, quando a esquerda diz que, ai, distorceram Marx. Os liberais de direita também têm essa. Não, isso aqui não é o verdadeiro liberalismo. Não, isso aqui não é o verdadeiro... Se nunca é o verdadeiro liberalismo, nunca é o verdadeiro marxismo. Então, sei lá, eu prefiro ficar distante dessa qualquer tipo de rotulação começa e falar, cara, eu tô mais preocupado em entender o movimento e como ele aconteceu. E o que é que ele me conta ao longo do tempo. Ele me conta isso daqui, ó, são essas pessoas que atuaram juntas, seguem atuando e, assim, não é de hoje mesmo, eles estão aí desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. E da mesma forma que falamos lá atrás, né? Pô, porque a Cosan às vezes tá fazendo propaganda na Veja, que também faz no Estadão, né? Você vê, poxa, o Estadão ele tem um papel ativo nisso, de formar o imaginário das pessoas. Porque se no final do dia a Exatamente. gente depende, a gente tá numa democracia representativa, né? Que se vota, se elege suas pessoas votando, né? O que nos dizem. É interessante que você, assim, você não pode, em tese, obrigar a pessoa a votar em fulano, ciclano, beltrano, mas você pode tentar influenciar. Então, se essas pessoas querem que determinadas agendas avancem, elas vão utilizar dos meios de comunicação para falar que essa agenda é melhor, que a outra agenda que elas não querem é ruim, vão ficar Uhum. martelando o problema, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E quando você diz assim do imediatismo e tudo mais, isso realmente é impossível de negar. Se a gente olhar para o que a gente tem hoje, você vai ter que a social-democracia, que é o liberal falando, não é liberalismo, é social-democracia. Então pronto, a social-democracia, que é a turma do PSDB, o Centro Democrático, o Kassab, o Temer, o MDB, tudo isso é resultado desse movimento liberal que vem desde 1800 e quebrado, 1830 mais ou menos no Brasil. Tem uma linha histórica que você consegue ir juntando os pedaços. E se você olhar a esquerda mesmo, o próprio PT, é um resultado que vem, sei lá, desde a Revolução Russa, passando especialmente pela Revolução Cubana, e toda a movimentação que essa esquerda fez nos anos 60. Então, assim, não Uhum. nasceu do dia para a noite. Foi um processo até chegar nos dias de hoje. Diversas coisas aconteceram, e em determinado momento, esses dois braços se encontraram, né? Fazendo parte do mesmo corpo. Tem que romper totalmente? Não tem que romper totalmente? Isso aí a discussão é bem mais profunda, né? E o resultado final. O que eu vejo só é o seguinte, é que a gente não pode tratar alguns assuntos como se eles fossem dogmas inquestionáveis, que é isso e acabou e ponto final. Não é que não pode abrir o mercado, não é que não pode privatizar, não é que não pode fazer isso, mas qual a forma que isso está sendo feita? Interesse de Uhum. quem? Está beneficiando a quem? Sabe? Onde que vocês querem chegar com isso? Porque é um processo que vem acontecendo de forma repetitiva, seja a venda de ativos, né, desde que, não sei, desde que o Brasil é Brasil, seja a participação de pessoas específicas em cargos específicos. O Roberto Campos Avô foi presidente do Banco Central e o neto dele, não sei, nem lembro se ele foi, não, acho que não foi presidente do Banco Central, não. Mas foi economista, ocupou cargo de ministro, assim, a família, você pega lá o Oswaldo Aranha, na de Uhum. Relações Exteriores, agora o neto dele, acho que é neto, é sobrinho neto, tá aí para chefiar a COP30. Você fala, pô, são as mesmas famílias, gente. Entra um, sai outro, é a mesma família. Seja a família Laffer, em diversas posições, desde o Celso Laffer, Horácio Laffer.
Você pega os Klabin também, que são a mesma família no final do dia, que era, tinham sociedade com a família Egídio Aranha, que é a parte de mãe, a parte de mãe, no caso foi a Francisca era dos Aranha, casa com o Setúbal, que vem o braço todo do Setúbal que tem hoje aí no Itaú, e depois se uniram com os Moreira Salles, e falaram, são as mesmas pessoas. Esse ciclo ele precisa ser rompido em algum momento. E o foco deixar de ser o interesse desses grupos específicos para ser o interesse do país. Porque é melhor para o Brasil. E discutir aqui, numa boa, vamos aqui ver. Você quer chamar do quê? Quer chamar de liberalismo, neoliberalismo, comunismo? Chame do que você quiser. Mas vamos começar a debater os assuntos em termos um pouco mais claros e sem esse dogma e pensando no Brasil. Em primeiro lugar, destaque, o Brasil. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Não quero saber da ideologia, quero saber do país. Isso que você está falando até envolve mesmo o tema que o Rafa escreve, porque eu lembro quando chegou esse negócio de bets, os liberais, não, tem que aprovar, ninguém parou, perdeu um tempo para descobrir como é que funciona isso. Quem está envolvido com isso? O que está atrás disso daí? Ah, não, vamos pôr no Brasil porque vai ganhar dinheiro, vai gerar emprego. Não vai gerar nada, entendeu, Kim? Então, assim, é o que você falou, esse dogma de não se discutir os temas é que acabam as pessoas abraçando esse tipo de coisa e o povo acaba se ferrando. E eu lembro que eu até falei contigo, eu falei, nossa, Kim, tem um canal aí dito de direita que abraçou as bets também, tava com o pessoal fazendo propaganda de bets, cara. E aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. E você sabe que eu assisto esse canal justamente porque sempre que o meu marido chega do trabalho, eu assisto com ele. E pararam, Kim. Foi muito engraçado. Parou. Quando começou um ser preso, outro ser preso, eu falei, olha o medo. Por quê? Mas é justamente por causa desse dogma. Não se pode discutir. Aí, se não se discute, aí acontece qualquer porcaria, o pessoal já fala assim, não. Hoje nem propaganda se faz, é como se nunca existisse. Aí é tipo assim, passou um pano, tá limpo. Ninguém lembra mais que esse canal fez campanha pro negócio de bets, entendeu? Teve outro jornalista aí que deu para me acusar de inúmeras fake news, desde apoiar o Columba e todas as outras. Ele chegou a escrever um texto. Para falar assim, você quer que o Estado intervenha, para impedir que o povo aposte? Tá bom, né? Aí quando a Bet, a sede em Curaçao e o sistema de pagamentos via Malta. E ainda colocava, sei lá, você acima de tudo, o nome da empresa acima de todos. Uma Bet patriota. Só voltou a colocar sempre tudo técnico. Porque eles são técnica. Não tem condição, velho. Ah, Brasil. É aquele tipo de coisa, não pode discutir, porque todas as decisões são técnicas e tem que viver numa falsa dicotomia, ou é tudo ou é nada. Pois é. Só para puxar aqui, para não também não alugar muito nesse tema economia, esse dia não, para agora que tem esse aumento da Selic, eu vi alguém colocando assim, rapaz, Roberto Campos, tem um saco roxo, aí o outro botou assim, nossa, será que ele é o Paul Volcker brasileiro? Mas falando isso daí como se fosse uma decisão técnica, 100% técnica. Eu falei, cara, eu acabei fazendo um dossiê da história, falando sobre a história do Paul Volcker, como ele tomou decisões políticas em relação ao aumento da taxa de juros e mil uma coisas, também para promover mudanças políticas, mas pra galera não, é técnico, 100% técnico. Ai, mas vamos lá. Kim, já que você quer mudar, mas assim, aproveitando esse gancho seu aí, foi a mesma coisa daquele podcast de 8 horas que você foi, que eu fiquei pensando, eu devo gostar mesmo do Kim, porque eu fiquei 8 horas assistindo aquilo, eu tinha vontade de matar aquela criatura, por quê? Justamente por conta disso, você fica com uma frase pronta, programada na sua cabeça para responder todo tipo de questionamento. Ah, então não, isso é técnico. Ah, não, é porque tem que ser técnico. Ah, mas por que... Ah, não, porque o Bolsonaro não quis. Já fica com essas respostas tão quadradinhas, tão feitas em cima na cabeça, que eles não abrem o campo de visão para enxergar que o bacana é você dialogar, você escutar o outro lado. Você pode ter a sua opinião, você pode não gostar, mas argumenta. Agora, ficar com essas frases prontas é muito chato, Kim, pelo amor de Deus.
Eu acho que não é só questão de frase pronta também. Eu vejo, às vezes você conversa com as pessoas, ela não quer só colocar o argumento dela, ela quer machucar, sabe? Sim. Sabe quando É, fala assim na ironia? Uma coisa é você fala o seguinte, pô, eu não gosto dele, eu não gosto, acho que ele errou, tudo mais. Beleza, o cara falou na boa. Outra coisa é falar, não, realmente você tá certo. Você me convenceu. É mito na cabeça. Uhul, mito! Você tá percebendo que o cara tá falando de forma irônica, né? Você fala assim, aham, cara, pra que falar com essa ironia, bicho? Não precisa disso, É. pô. Sabe, não precisa ficar assim de galhofa. Sabe, eu entendi que você não gosta do cara, mas beleza. Vamos aqui, vamos tentar, sabe, ter uma conversa mínima. Vamos tentar aqui, sei lá, chegar no meio ponto. Mas aí você coloca qualquer discussão. Vamos pegar uma figura. Essa aí o Sem Público acho que é bem conhecido, mano. Aldo Rebelo. Isso é comunista, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e falar assim, me explica aí por que o Aldo Rebelo é comunista. Eu poderia falar algumas coisas eu acho que tem tudo a ver com comunismo. Mas eu não falo, fico só esperando, né? Mas não, deixa eu ver se a pessoa que tá falando isso poderia me explicar. Eu sei, eu conseguiria colocar algumas medidas que ele tomou, eu falo, beleza, isso aqui se encaixaria perfeitamente. Mas e aí? Mas as pessoas não sabem. Ela se resume, ele fez parte do PCdoB. E eu não tô querendo te proibir de chamar o cara de comunista, mas tentar mostrar, às vezes, quando tu vê essa pessoa, quando faz uma pergunta como essa, que você tem que ter um pouco mais de profundidade na hora de fazer uma sim. crítica a alguém. Sabe? Imagina você no programa, você fala um monte de coisa, que eu falo, irmão, isso eu aprendi na escola. Tem um amigo meu, também conhece, Lázaro, e aí eu sei que a gente tinha uma colega de sala, a gente vivia perturbando essa menina, chamava o nome dela, mais a palavra dragão do lado. Ela, enfim, não sei por quê. Aí eu sei que um dia ela começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu não sei se ela usou uma palavra assim simples e tudo mais. Aí eu lembro que Lázaro tirou uma onda da cara dela e depois eu perguntei e falei, ô menina, vem cá, o que significa essa palavra que tu tá utilizando? Ela parou assim, ela não sabia explicar. Aí Lázaro aloprou ela, aí já chamou de burra a minha uma coisa, e aí a situação cresceu tanto que ficou assim, eu falo, cara, ela tá usando um rótulo que ela Que sequer é consegue explicar o significado desse rótulo. Dá uma exemplificação. Aí eu falei, pô, ficou feio, né? Aí eu falei, ó, é bom, eu trouxe comigo pra vida, né? Quando falar alguma coisa, eu saber explicar. Senão alguém me perguntar, tá, o que significa isso? Eu ficar como? Ficar com a cara de banana, né? Então, assim, me perguntar sobre os assuntos. A gente vai repetindo as coisas, vai repetindo e aí, o que significa isso que você tá falando? Você fala, eita, eu não pensei que ia me perguntar o óbvio. O óbvio, às vezes, não é tão óbvio assim. E são coisas, né, que coisa vai acontecendo. Ô, Mas, Kim, você falou isso dessa coisa engraçada, então deixa eu contar uma outra coisa, que bem coisa de tia do Zap. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha mania, tipo assim, a pessoa fala e eu não entendi o que ela tinha falado, e eu não perguntava, o que é que você falou? Não entendi. Porque eu tinha vergonha, sabe? Que eu falava, vai, é chato, né, ficar perguntando de novo. E nisso tinha um vizinho meu, que ele passou na rua e tal, e aí eu perguntei, porque fazia tempo que eu não via a esposa dele. Aí eu falei, nossa, e a tua esposa? Falei o nome dela, né? E ele falou, e eu não entendi o que ele falou. E eu peguei e falei, ai, que bom, né? Que não sei o quê. Aí ele atravessou a rua aqui. E ele falou assim, ô Gabi, por que você falou que bom? A minha esposa morreu. Aí eu falei assim, nossa. Pô, Kim, eu fiquei, se tivesse um buraco, eu entrava que nem um avestruz. Eu falei assim, nossa, me perdoa. E aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, o senhor me perdoa? Eu não tinha escutado o que o senhor tinha respondido. E dali por diante, que é tipo assim, quando eu não entendo uma coisa, esses dias mesmo eu perguntei pro Rafa, ele pôs no grupo nosso do WhatsApp o nome do fulano lá com as iniciais. Eu falei, ô Rafael, Rafa, quem é esse programa aí? Quem que é essa pessoa? Porque eu não fazia a menor ideia de quem que era. Aí ele falou, pô, você tá de brincadeira, minha tia, você não sabe. E eu não sei, por quê? Porque a gente aprende que você tem que perguntar. E se eu não me engano, era o Roberto Campos Neto. Ele Exatamente, mesmo. eu não fazia ideia de quem que era. Ele pôs a inicial e eu olhei e falei assim, gente, mas quem que é esse? Os dois outros que ele pôs, eu sabia quem era. Esse eu não sabia. Você sabe o que eu tenho percebido, na verdade, aí voltando um pouco para esse tema de direita, esquerda e eleições, né? Na verdade, no ser político, no ser representante político hoje na composição da nossa Câmara, do Senado.
a gente vê que, muitas vezes, o político ele funciona muito mais como lobista do que Sim, como necessariamente político. Então, sim. ele fica ali fazendo aquele jogo de por trás. Eu vou dar um exemplo clássico, assim, de citar um nome. O Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, ele é estratégico, ele tem aqueles nomes ali que ele vai fazendo a intermediação, e aí você vai vendo como o desenho do político se torna muito mais como um intermediário de determinadas agendas do que necessariamente pensando no povo. Ele pensa na figura, no campeão nacional, naquele projeto econômico, e não no que ele deveria ser mesmo, que é pensar na população. E quando a gente fala disso, e linkando também com essa questão de rótulo, a gente começa a colocar determinados grupos em caixinhas, né? Cada um tem uma caixinha, e aí daquela caixinha você não sai, e aí você, dando um exemplo de Aldo Rebelo, que aí o cara é comunista, ou seja, ele não pode ter passado por esse processo evoluído e mudado. Então, lógico que existem mudanças e mudanças, né? A gente vê que aquela mudança que é um oportunismo, que na primeira a oportunidade, o cara volta a fazer aquilo que ele fazia e que, por exemplo, com relação à perseguição de pessoas, a defender o gabinete do ódio, que existe o gabinete. São, na verdade, ele usa outros nomes, mas o que ele faz é exatamente validar aquilo que lá atrás acabou criando uma pecha, um rótulo para as pessoas de direita, né? Que elas são agressivas, como a família Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro defendem a presença de Bolsonaro como candidato a presidente de forma agressiva. O que é agressivo? É chegar e dizer, não, para 2026, o candidato é Jair Messias Bolsonaro, o único capaz de estar competindo ali tete a tete com Lula, com capacidade de vitória. Então, eu acho que essa coisa da rotulação, ela impede exatamente esse diálogo. E uma outra coisa também que a gente precisa entender, político, ele é retirado do seio da sociedade. Então, às vezes, boa parte desse cidadão comum que grita que, fulano de tal, e saiu falando da direita, Bolsonaro não agiu, Bolsonaro não fez isso, Bolsonaro não fez aquilo, reclama de Bolsonaro, assim como reclama de outros políticos. Eu estou falando do Bolsonaro, que acaba sendo sempre um nome que está presente nesse debate, né? Mas a gente esquece que Bolsonaro sozinho não move montanha. Política é voto, política é número. Se você não tem número, não adianta você ter discurso. E para você ter número, você tem que dialogar com os diferentes. Porque senão você não faz ali o contraponto da negociação e dizer, olha, tem que encontrar um meio termo, eu não posso avançar 100% com a minha agenda e nem tampouco negligenciar ela. Então, eu tenho que, olha, eu cedo nisso para receber isso. É o comum de qualquer negociação. Mas as pessoas dizem, na hora que lança-se mão desse processo de negociação, está se vendendo ao centrão. Aqui em Paim é MBL, ou Passadista. é caçadista, ou é isso, é aquilo, e pererê, está começando a vender os seus valores. Não é bem assim. Então, para que a gente possa converter, eu não acho que nem converter, a gente dá argumentos para destruir essa narrativa massificada que cria essas falsas verdades no debate público, é necessário que a gente converse. Né? Então, aquilo que muitas vezes pode ser encarado, para que vai em Glauber se Glauber ele ataca Bolsonaro? Ele, na verdade, está magoado com aquilo que ele esperava que Bolsonaro fizesse. Mas aí você fala, vem cá, o que adianta deixar ter caducado a carteira estudantil? Por quê? Porque não era interesse naquele momento fortalecer a imagem de Bolsonaro. E se no momento que você aprova uma agenda que vai beneficiar a população, você acaba também, de alguma maneira, fortalecendo uma entrega do governo. O que eles tentaram a todo tempo? Evitar que Bolsonaro fizesse entrega.
E Bolsonaro não tinha máquina na mão. Nem a Câmara, nem o Senado era a maioria. Ao contrário, era a minoria. Depois da eleição de 22, foi que a gente melhorou um pouquinho o cenário, onde, através da figura de Bolsonaro, o PL colocou quase 100 nomes. E a gente sabe que o PL, ele é uma grande mistura. Mas Bolsonaro tem que estar hospedado em algum partido. Ele vai se hospedar onde? No partido de Kassab? Então, você vai ter que encontrar ali um meio termo de um passado que qualquer partido tem e daquelas figuras que recrudescem naquele passado meio que frágil, porque não tem também um posicionamento de renovação, e assumiu o quê? O capital político que Bolsonaro representa. Inegavelmente, é o principal capital político que a direita tem. Agora, Bolsonaro é um homem, ele vai errar. Ele não vai conseguir chegar e entregar tudo aquilo que ele gostaria. Porque o cenário, novamente a gente lembra, é número, é votação. E olhe que ainda tendo votação, a gente ainda tem um freio aí. Aliás, a falta de freio de um poder, que a todo tempo age de maneira, assim... Eita, acho que caiu. Mas já volta. Enfim, enquanto ela volta aí, até pra gente caminhar pros nossos finalmente, sem ser aquela mensagem de despedida e de Natal, assim, perguntar pra vocês, assim, uma coisa, sei lá, se tiver que elencar, assim, uma coisa em específico, assim, pô, esse ano 2024, e talvez desde o início também, assim, do Atlas, desde que a gente começou aqui no Atlas, acho que isso aqui foi bacana, de algum sentido, assim, não pra falar que é importante pro Brasil, porque tudo é importante pro Brasil, mas assim, pra vocês, você falou, cara, isso aqui eu lidei, pode ser o assunto, pode ser o próprio Atlas em si, coisa assim, você fala, cara, isso aqui, sabe, foi algum tipo de aprendizado, foi uma coisa importante, por causa disso, por causa daquilo outro, enfim, se vocês pudessem, assim, destacar uma coisa, cada um puder apontar assim uma coisa, falar, isso aqui pra mim realmente teve grande importância. No meu caso, Kim, o que mais teve importância, e eu sempre vou frisar isso, é poder, de imediato, quando alguém fala um nome de uma empresa, de uma ONG, de um grande empresário, de alguma coisa que está acontecendo nos bastidores, eu consigo rapidamente elencar quem está fazendo o quê e quem é aquele nome, o que está por trás daquele nome. Então, acho que o Atlas, escrever o Atlas, para mim, foi esse aprendizado de tipo, nada é tão branco no preto, tem várias nuances no meio. A política, ela é feita não de pessoas perfeitas, mas do que dá para fazer, mas também não pode simplesmente usar esse argumento e não fazer nada, e a gente só aprende essas coisas escrevendo o Atlas, porque você fala assim, o pessoal fala, a grande mídia é fake news, é isso e aquilo. Mas com o Atlas você consegue escrever e mostrar que ela traz muita informação relevante, porque esses mesmos políticos procuram esses veículos para passar a mensagem que eles querem. Então, assim, o Atlas, para mim, foi um aprendizado absurdo do ano passado para cá, justamente porque agora é fácil reconhecer quem são as pessoas que estão trabalhando contra o Brasil e por que elas fazem isso até hoje, qual que é o interesse. Então, esse é o maior aprendizado, que mesmo que eu parasse de fazer o Atlas hoje, eu não iria esquecer nenhuma dessas figuras, nenhuma delas. Minha mãe caiu de novo. Caiu de novo. E do Texugo? De coisa Olha, assim, o tema, o Atlas, não enfim. Não necessariamente foi um tema, um evento, mas acho que a percepção que eu tive desde os primeiros Atlas até o dado momento é que todos os temas, discussões, elas são cíclicas. Pelo menos dos temas que eu escrevo, e não acho que não seja diferente dos temas que Gabriel escreve, mas são sempre as mesmas pessoas ali presentes, são sempre as mesmas que opinam, são sempre os mesmos especialistas, os técnicos. Então, eu percebo de
que, de toda forma, a opinião, de alguma maneira, é sempre a mesma desde os primórdios. Então, a maior característica que o Atlas me fez, e me demonstrou, no caso, é de que sempre são cíclicos esses momentos de discussões. Na política, por exemplo, que a Ana estava comentando um pouco antes de cair, poxa, muito do que ocorreu durante o governo Bolsonaro está ocorrendo agora, do que ocorreu em 2022 vem ocorrendo agora, e até leva-se a discussão, de alguma forma, a reflexão por parte da direita do que de fato faz um bom aliado. É uma discussão que, assim, existe esse elefante branco dentro da direita, de que de alguma forma ela tenta não discutir, mas de fato é necessário. Então, eu não, assim, é sempre dentro desse contexto que o Atlas seja o meu maior valor. De evento em específico, acho que se fosse um evento que eu de alguma forma achei engraçado, foi acerca da margem equatorial brasileira, da exploração do petróleo, porque a narrativa do governo é que não, vamos explorar o petróleo é nosso, a Petrobras vai trazer muito petróleo, mas no final das contas a gente, assim, enxergava, parte da mídia comentava, e assim, os governistas, os petistas simplesmente fingiam não acontecer, é de que o IBAMA, por sucessivas vezes, negou a exploração, e ao mesmo momento que a mesma margem equatorial, por petrolíferas e exploradoras estrangeiras, exploravam. Gente, peraí, a Petrobras, a brasileira não pode, mas o estrangeiro pode? Fica a discussão. Pois é, né? Essa matemática não fecha. Tava perguntando, mãe, pro pessoal, assim, Ah, sei lá, que seja do Atlas em si, ou coisa, uma coisa assim que fala, poxa, isso aqui foi bacana em algum sentido, seja assim a nível pessoal, sabe? Ou escrever um tema específico, ou um acontecimento no ano, fala, pô, isso aqui tem uma relevância, assim, é uma coisa que devia ter ganhado mais destaque, não devia. Queria também terminar o que tu tava falando e depois uhum. falar sobre isso. Não, então, somente para concluir, porque na verdade meu telefone não parou. Quando alguém liga, ele acaba caindo. Mas, enfim, é, dentro dessa questão toda, né, do que eu estava falando anteriormente, eu acho que falta exatamente um pouco de amadurecimento da própria direita, saber que a gente vai precisar dialogar. Porque a gente está numa porta aí que esse ano eu acho que cada vez mais o tema direita, esquerda, eleições, ele vai ganhar relevância. Isso é inegável, porque a gente está no ano, a gente está entrando no ano que é o ano prévio desse cenário. E eu acho que é por isso que esse indiciamento ele veio agora, por isso que essa quantidade de pessoas indiciadas foi bastante elástico, né? Então, 37 pessoas, incluindo padre, incluindo nomes do cenário. Agora, a própria cassação do Caiado, e vai vir mais coisa, mais movimentações, ela vai estar aumentando a temperatura para que 2025, lá pelo meio do ano, o caldeirão vai estar assim, fervendo. E aí, na hora que Bolsonaro der o primeiro movimento de negociar com determinados nomes, seja do Centrão, seja da própria esquerda, a exemplo de um Aldo Rebelo, por exemplo, o mundo vai cair. Ah, Bolsonaro é um traidor. Ah, se Kim Paim for num local de esquerda, Kim Paim está se vendendo. Quer dizer, a gente não pode conversar. Será que dentro desse espectro não tem alguém que, na hora que vai ouvir um pronunciamento de Kim, de Bárbara, ou de quem quer que seja, não mude de opinião? Né? Então, é importante, quanto mais locais eu me coloco dentro, né, do espectro da direita, e seja ela qualquer direita, porque eu acho que a coisa pior do que a gente tem aí agora nesse cenário é que a esquerda assuma esse protagonismo eleitoral, né? Então, é a gente tentar ganhar algum tipo de terreno, e a gente só ganha terreno falando com os diferentes. Porque falando com quem já nos apoia, quem já participa do nosso grupo, dos nossos princípios, a gente vai estar falando sempre para bolha, 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 bolha. E não vai ampliar essa cena. E falando do Atlas, que
é inegável, quem faz acesso ao Atlas, né, no www.kimpaim.br, Ó, Ponto ponto com. .com, não tem BR, é verdade. Até porque ele não é hospedado aqui no Brasil, então, por conta disso, as pessoas às vezes até têm dificuldades e botam .com.br e não conseguem acessar. A pessoa, ela vai, de alguma maneira, ela vai ter a possibilidade de compreender a nossa própria história, porque a história política, ela um tanto nos envolve, porque a vida da gente depende desses resultados, né? Então, elencando, meu Deus do céu, que tema eu poderia elencar como um tema prioritário e não prioritário, mas que ganhou um destaque muito grande, que foi a suspensão do Twitter, né? Não sei, acho que esse tema, não pela suspensão do Twitter em si, mas pelo abafamento do debate público. Porque eu acho que quando você deixa de permitir às pessoas tratar, falar, você não precisa ser aceito por todo mundo, mas você tem que ter o direito de falar. E a gente pode falar exatamente do que a gente quiser. Essa eu acho que é a principal o principal princípio da liberdade de expressão, né? Lógico que dentro dessa liberdade de expressão existem limites éticos, limites morais, limites que a gente sabe, em determinados temas, a gente sabe que vai ser ofensivo à maioria, né? Então, salvaguardando algumas situações específicas, eu acho que você limitar o debate público alegando a salvar a democracia, gente, se banalizou tanto salvar a democracia está sendo atacada. Atacada por quê? Porque a gente está questionando ela, questionando se realmente a gente vive um processo democrático. Por que só um lado fala e a gente não tem direito à fala? Por que brincaram com a cabeça de um cara, disseram que a facada foi fake news? Por que eles levam essas situações para calar um espectro e deixar outro correr solto? Então, é esse tipo, não pelo Twitter em si. Até porque Elon Musk é um bilionário. Então, para ele, milhões perdidos um dia ou mais de um dia, nenhuma diferença faz. Mas para a gente, cidadão comum, que está ali tentando melhorar, tentando defender aquilo que a gente acredita, o poder falar, eu acho que deve ser garantido. E a internet não é terra sem lei. Existem as leis do Código Civil e de outros, o Código Penal, seja lá como for, a gente vai estar ali. Se você incorrer em alguma coisa que ofenda a outra pessoa, ela que busca seus direitos junto à justiça. Não é a justiça que tudo resolve? Não é o poder supremo, não o supremo do supremo, mas o poder supremo que garante o indivíduo o seu, como é que eu diria, a sua liberdade e também a falta dela. Então, acho que seria esse o principal ponto que eu elencaria, que o Atlas, ele trouxe isso para o debate. Bom, se eu tiver que elencar alguma coisa, eu não vou falar que enriquece o debate ou não, mas falando numa perspectiva puramente egoísta, acho que o tema que mais me deixou contente ter relatado no ano, que a gente não entende pro Atlas, né? É as histórias que envolvem aí o Dulles, a parte 1 e a parte 2, que seria o desenvolvimento daquele cenário, Azevedo Antunes, Moreira Salles, o processo ali, Ipes, Ibad, Van Haslocker. Pra mim aquilo ali foi assim, pessoalmente falando, é olhar a situação, assim, falar, cara, como agora tudo muda, tudo, assim, muda e muda muito, sabe? Não é assim, caraca, bicho, sabe? A perspectiva realmente mudou mesmo, você fala, nossa, eu achava que o Brasil, pô, todo mundo era bonzinho, todo mundo era gente boa, tudo era técnico, e aí você fala assim, cara, que onda isso aqui, até a perspectiva de outros países, às vezes de ter uma certa complacência na hora de julgar país A, país B, e depois fala, pô, talvez esse país não seja tão amiguinho do Brasil como ele diz que é, né?
Talvez essa turma aqui esteja mais interessada neles mesmos do que no Brasil. É tudo um grande jogo de interesses. E poder observar isso, sabe, refletir assim, falar, cara, acho que isso muda bastante a perspectiva de Brasil, a forma como vê as coisas. Eu digo assim, pô, realmente todo santo dia é uma coisa nova que se aprende. Todo santo dia. E aquela regra que diz, né, de 10 mil horas, se você faz alguma coisa por 10 mil horas, você fica bom nela. Bom, não sei. O que eu sei é o seguinte, que em 10 mil horas, você sabe mais do que você sabia no início. Você talvez cometa menos erros do que você cometeria no início. E você considera ter um aprofundamento que você não teria no início. Vez ou outra me pega alguém falando, mas olha o que você está falando aqui, olha isso, olha aquilo outro. E fica assim, eu falo, pô, não adianta nem rebater, sabe? A pessoa não tá falando de má vontade. A pessoa acha que eu tô tirando, sei lá, essa frase aqui, ela não consegue entender que às vezes tem um contexto extra, às vezes ela não consegue entender que, poxa, teve um estudo prévio antes de afirmar algo assim. Ah, você está desunindo. O Texugo até falou antes aí na fala dele sobre questão de aliados. O que faz um bom aliado? Aí eu acho que também entra aquela pergunta, né? Cara, se questione, sabe? Porque assim, na hora que aquele negócio seguinte, né? O que é ser um bom aliado? Na hora que você faz essa pergunta, a pessoa fala, a gente pensa 80% igual. Aí você pode perguntar, e o que é pensar 80% igual? Me fala aí o que é o teu 100%, e me fala o que desses 100% que tu concorda, com os 20% que se o cara discordar de tu, tá ok. Então, assim, são termos totalmente genéricos, frases de efeito. É tipo falar comunista. A pessoa sequer sabe o que ela tá comentando. Pensa igual o quê, cara? O que é? É impossível você quantificar 80% igual. As pessoas querem entrar. As pessoas falam que o pensar 80% igual, o antipetista. É só isso. A única coisa que elas concordam é que não dá pra ser petista. Tirando isso, elas discordam em quase tudo. Mas elas preferem tapar o sol com a peneira e se esconder debaixo do... Não, o cara que pensa 80% igual é meu aliado. O cara não pensa, bicho, 80% igual a você. Você não tem a mínima ideia do que ele pensa. Ele só é antipetista. E desde 2013 pra cá, isso pra mim é um grande problema da direita. Ela não avançou. Ela continua sendo antipetista. Ser direita é ser antipetista. E a gente não vai chegar a lugar nenhum assim. E aí, caminhando pro finalmente, pra gente falar até da data, e tá agora no Natal, né? Jesus Cristo não é o anticapiroto. Cara, ele é o Jesus Cristo, é o cristianismo. Quando você fala nele, tem todo um arcabouço de ideias que vem, né? Bem propositivo, ó, faça isso, não, faça aquilo. Ele sabe, assim, é fácil saber o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Tem um caminho, tem uma direção, tem um projeto, sabe, para você encontrar salvação. É por aqui. Não é só isso assim, não, eu sou contra o capiroto. Pô, anticapiroto é fácil, tem uma galera que é. E aí, e as outras coisas? É uma cruz pesada, né, para se carregar. Então, tomemos o exemplo de Jesus Cristo, que veio aí e deixou, né, todo um legado, toda ideias, né, uma agenda. Obviamente não é muito mais do que isso, né? É difícil até resumir esse movimento como um todo, porque aí o mundo não seria o mesmo se não fosse por Jesus Cristo, coisas básicas, desde as expressões que a gente usa como meu Deus do céu, Ave Maria, ruas, né? Cidade, São Paulo, né? Nossa, né? De onde que veio esse nome? E isso é mundialmente. Aqui na Austrália é a mesma coisa, né? Nome de edifícios, ruas. Você vê que saiu de algum lugar, né? Saiu de algum lugar. E que a gente se inspire por isso daí, né? Espírito natalino, e tente realmente, assim, caminhar. Não acho que a direita é o caminho, sei lá, porque no final do dia é um rótulo, né? Mas, assim, enfim, esse rótulo que, acho que pelo menos desde que nasceu, ali em 2013, vem tentando se posicionar contra esses desmandos no Brasil e contra essas forças que atuam globalmente, isso aí acho que é inegável, inclusive contra os princípios cristãos, que eu acho que também é outra coisa inegável. Ninguém fala, acho que todo mundo meio que concorda com isso daí também. Então, passo a vocês a palavra final para uma despedida e ano que vem a gente volta, né? Ok. Eles voltam, eu vou estar aqui amanhã de novo. Ok. Aproveitando isso que você falou de Jesus Cristo, eu fico imaginando assim,
as pessoas falam que Jesus Cristo é o caminho, né? E então, que elas não tentem substituir o caminho que é Jesus Cristo por figuras políticas ou por coisas ou por pessoas que são meros mortais fazendo coisa errada, tentando acertar. O que a gente tem que levar em conta é quão disposto a pessoa está de fazer a coisa certa. E isso não é substituir ela e colocar ela como se fosse um Deus, porque a decepção da gente vai ser sempre maior se a gente quiser transferir a figura de Jesus Cristo e personificar ela em alguma pessoa. Então, que essa data, né, que é muito importante, pelo menos para mim é bem importante, o Natal, as pessoas reflitam sobre o caminho que é Jesus Cristo e que elas possam se melhorar cada dia mais como pessoas e não procurar no outro a salvação para si próprio. A salvação é individual e cada um tem que cultivar o seu caminho e buscar um propósito na vida. E eu queria agradecer muito pelo Atlas, que só me enriqueceu o meu conhecimento e fez eu entender que não é só a política, mas no mundo nada é branco e preto, tem várias tonalidades e a gente precisa aprender a conviver com os diferentes e tentar transformar o mundo num lugar melhor. Isso aqui não é a salvação, mas a gente pode junto procurar um caminho melhor. Ô, Gabi, posso continuar, senão ela vai descarregar aqui e não quero sair sem despedir do pessoal. Pessoal, agradeço imensamente. Eu acho que o Atlas poderia ter um reconhecimento melhor. É de fato um trabalho exaustivo aqui conosco, então acho que seja válido o mínimo do reconhecimento. É um momento final de ano, então esteja junto de suas famílias, faça suas devidas reflexões, não passe um ano com qualquer tipo de indiferença, intriga com aquele tipo de pessoa que você ama. E creio que seja isso. Não sou muito bom de falar, mas basicamente é isso, pessoal. Agradeço muito. Então, Kim falou que Jesus Cristo, aliás, Kim falou e a gente concorda que Jesus Cristo é o nosso exemplo, né? O exemplo a seguir. Por mais que a gente que pessoas queiram negar, Jesus Cristo ele deu muita entrega pelo exemplo. Ele era exatamente aquilo que ele pregava. E ele deixou esse legado nos exemplos. Ele não escreveu nada, ele não registrou nada, ele não edificou nenhum templo. O templo de Jesus Cristo era dentro dele e nas ações que ele realizou ao longo da vida dele. E que, por mais que a mensagem que eu deixo é que, por mais que a gente olhe agora o Brasil nesse cenário, né, caótico que a gente está vivendo agora, dólar alto, esse desmando, esse governo que ele teima em não dar certo, né? Ele ruma para um precipício naquele buraco negro que, quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço, ele cava mais e a gente consegue estar descendo um pouquinho mais. Mas a gente também precisa lembrar de agradecer as pequenas vitórias. A gente teve agora, recentemente, o processo eleitoral municipal, que a gente conseguiu avançar com muitos nomes de pessoas comuns que vão errar, que vão acertar, que vão precisar negociar também. E, às vezes, o que me parece é que esse chamado rótulo, né, da direita, ele só serve se for 100%. Se você não for 100%, você não presta. Então, a gente precisa compreender que esse processo de construção, ele é complexo, ele é demorado, ele é trabalhoso e ele vai depender, sim, de muitas mãos. Então, que a gente possa também compreender que esse cenário político, ele depende também desse trabalho que a gente faz com as pessoas que nos rodeiam, né? Que a gente fomente esse debate. E o Atlas, Rafael falou que esse reconhecimento que às vezes é necessário e tudo mais, lógico que a gente queria, não pelo reconhecimento das pessoas, mas do projeto em si. Porque é um projeto libertador. E a verdade liberta a gente da ignorância, liberta a gente de falsas verdades que a gente alimentou ao longo de muito tempo. Meu Deus, eu achava que Fernando Henrique Cardoso era de direita, gente.
Olha só, hoje a gente já sabe. Então, na hora que a gente vai lá em Dulles, vai lá em todos essas figuras que fizeram esse cenário que construiu-se os dias de hoje, a gente vai vendo que as coisas não são assim, os Moreira Salles, os Aranha, o Setúbal, isso vai sendo alicerçado e construindo o Brasil que a gente tem hoje. Então, a gente não consegue mudar de um dia para a noite. Mas também isso não faz com que a gente... Ah, não, o Brasil não tem jeito. Ah, eu não quero mais saber de política. Ao contrário, a gente precisa cada vez mais estar aberto a trazer isso para o nosso dia a dia, conversar com a nossa família, fortalecer isso no debate com os nossos filhos, com os nossos colegas, primeiro com os nossos afins, para que a gente fortaleça os nossos argumentos. E, em segundo momento, com os diferentes, sim. É o momento de falar com o diferente, para que a gente possa também, de alguma maneira, levar o nosso ponto de vista e, quem sabe, trazer uma reflexão para ele, porque eu acho que ninguém muda a cabeça de ninguém, mas você pode mostrar um novo caminho. E se ela estiver disposta a trilhar, para conhecer um pouco mais e se defrontar com outro paradigma de contexto, isso é muito bem-vindo. Então, é o que eu desejo, para que essa renovação natalina também renove o nosso ânimo de acreditar no Brasil, por mais que o cenário seja nebuloso, a gente precisa acreditar nessa terra que tudo dá, né? Essa terra próspera que é o Brasil. Então, a gente não pode achar que tem mais pessoas ruins do que pessoas boas. O bem, ele é tímido. A gente precisa colocar o bem em ação. E o bem em ação, ele começa com a propagação da mensagem de Jesus, né? Ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Então, que isso faça com que a gente também leve essa mensagem de esperança, de acolhimento. Jesus não recusou ninguém. O leproso, a doente, a adúltera, todos esses tinham um lugar próximo de Jesus. E essa mensagem os transformou. Então, que a gente também leve essa boa nova para quem a gente convive, seja ele próximo ou mais distante. E tem uma brincadeira que diz assim: por que 2024 foi importante para você? 2024 foi importante para mim porque Saori chegou, que é a coisa mais linda que Deus podia ter presenteado a família da gente. Então, isso deu um novo ânimo para todo mundo. E Kim foi um desses autores, né, de ter trazido para a vida essa princesinha que está batendo palma, que está a coisa mais linda do mundo. Que é a vovó Boba. Então, Feliz Natal, gente, para a família de cada um de vocês e que Deus possa estar presente efetivamente no coração de cada um. Então é isso. Só agradecer que ficou até aqui. Como eu sempre falo no finalzinho, né? Senhor meu trabalho, o nosso aqui, quiser ajudar mais, passa no canal, tem o Antônio Valeu, tem um Peito nesse canal, e tem o Atlas Brasileiro, falamos muito dele hoje, né? KimPaim.com. Então, até amanhã, né? A gente não para nunca. E deixa que ele ganhe de beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fomos. Valeu, senhoras. Teixeira teve que sair porque a bateria do celular acabou, né? Mas ele não é mais educado, não. Ele só é meio assim, meio esquisito. Quem sabe, de vez em quando, a gente faz mais vezes esse momento de reflexão em coisas mais curtas, né? Num formato menor. Quem sabe? Mas valeu, então. Valeu.